Sejam bem-vindos, boa tarde. Todo mundo que trabalha com radiologia odontológica é bem-vindo. Eu com a doutora Luana Bastos. A gente vai dar dicas aqui hoje e nós vamos conversar sobre diferenças entre a radiologia médica e a radiologia odontológica. Olá, Oi, Luana! boa tarde. Boa tarde, Bia. Boa tarde a todo mundo. Luana, a gente está muito feliz de estar aqui hoje. Nós vamos dar início a uma sequência de lives produzidas com muito carinho. E Uhum. hoje nós vamos falar a respeito do quê? A respeito de diferenças entre a radiologia médica e a radiologia odontológica. E esse assunto é muito importante. E sem mais delongas, vamos começar. Bom, quando a gente fala de radiologia médica e odontológica, a primeira coisa que vem à mente, né, Luana, é a respeito, né, anotem já, gente, as dicas que já vão começar. Primeira coisa, Uhum. diferença entre radiologia médica e odontológica a respeito do espaço físico. Vamos falar um pouquinho sobre Uhum. isso? O que significa isso, espaço físico, e as coisas que a gente vai pontuar? Bom, a gente trabalha com equipamentos diferentes, né? Então, quando a gente fala Exato. de radiologia médica e odontológica, são portes de equipamentos diferentes, são equipamentos destinados a técnicas diferentes, o valor do equipamento é diferente, o valor Isso. do exame também. Primeira coisa que a gente vai pontuar aqui agora é o espaço físico. Então, como a Luana falou, a gente vai repetir aqui. Pensar em radiologia odontológica, radiologia médica, pensar que tem diferenças, a começar pelo espaço físico. Então, o pessoal está bem acostumado a ir numa clínica de radiologia médica. Então, existem as clínicas de Uhum. radiologia odontológica. Então, principalmente o pessoal que é tecnólogo, biomédico, está acostumado com o hospital, então, onde os equipamentos são diferentes dos odontológicos, a gente vai falar aqui. Uhum. Então, esse espaço físico é diferente. Então, existe clínica voltada só para radiologia odontológica e é onde a Luana pontuou que os equipamentos são diferentes. Então, tem equipamentos hoje que são, né, voltados especificamente para a radiologia odontológica. Um exemplo é o tomógrafo, né? A tomografia computadorizada Cone Beam, que é um tomógrafo totalmente feito e pensado para a odontologia. Então, né, Luana, não, a gente não vai encontrar ele assim tão fácil, né, num hospital ou numa clínica médica, a não ser que, né, Luana, Isso. seja uma clínica médica que tem Que também tem um setor odontológico. isso. Exatamente. Isso pode acontecer em algumas clínicas, Sim, né? inclusive a clínica onde eu trabalho aqui em São José do Rio Preto, a UMA, o Complexo Avançado de Diagnósticos, é uma clínica médica e tem lá dentro a parte Uhum, odontológica, que funciona completamente diferente, né? Não é um braço uhum, da clínica, é uma clínica à parte, mas lá dentro. Então, gente, ó, os uhum. equipamentos são diferentes. E quando a gente falar em equipamento, Lua, a gente pode pensar, né? Tá atrelado ali, o tamanho desse equipamento, o preparo que a sala precisa ter. Opa, a Luana caiu. Não tem problema, Lua. Pede para participar aqui de novo e eu vou aqui pontuando com os radiológicos odontológicos que estão aqui. Então, gente, vamos lá. Anotem aí. Espaço físico. Os equipamentos são diferentes. Tem equipamentos específicos da radiologia odontológica, então vocês não vão encontrar com tanta facilidade num ambiente que não é uma clínica de radiologia odontológica. Tá? E esses equipamentos, quando a gente fala em equipamentos, está atrelado aí também a dose de radiação a qual o paciente é exposto. Então, a dose de radiação na radiologia odontológica, ela é muito, muito, muito baixa, tá? Então, outra diferença aí entre a radiologia médica e odontológica, relacionada ao espaço físico, equipamento e doses de radiação. Então, existe uma diferença, tá? Os aparelhos de radiologia odontológica, nós temos aparelhos que são aqueles que vão fazer os exames, aqueles exames que são dentro da boca, onde o filme ou o sensor ele vai dentro da cavidade bucal, tá? E tem equipamentos na qual esse filme e esse sensor ele vai fora da boca. Vamos dar um exemplo. O equipamento de radiografia panorâmica, aquela radiografia onde a gente tem a maxila e mandíbula, né? Elas saem no mesmo filme, então é um exame que ele tem baixa dose de radiação, é um exame que diz muita coisa importante para a gente a respeito da maxila e mandíbula e das estruturas anexas, como os seios maxilares, as ATMs, tá? Quando a gente abre e fecha a nossa boca, a gente tem aqui uma articulação importantíssima que permite, tá? Que a gente consiga fazer os movimentos aqui de abertura e fechamento bucal, que permite a gente falar, a gente se alimentar, tá? Luana vai pedir aqui para participar de novo, enquanto isso a gente tá com conteúdo aqui.
Então, existem esses equipamentos próprios da radiologia odontológica. É o equipamento de radiografia panorâmica, é um equipamento extraoral, tá? Onde o filme vai fora da boca do paciente e ele dá um giro ao redor da cabeça do paciente, obtém a imagem, ela vai para o computador e a gente consegue avaliar. Isso é um equipamento digital, tá? Tem muitos locais também que ainda trabalham com a tecnologia convencional ou analógica, onde a gente tem os filmes, aquele porta-chassi, tá? Vocês sabem do que eu estou falando, então o filme vai lá dentro e a gente faz o processamento dessa imagem, tá? Então aí passa pelas fases do processamento, que é o quê? A revelação e a fixação, tá? Para depois a gente poder avaliar e emitir o laudo. O segundo ponto, que eu já vou ressaltar aqui enquanto a Lua pede para entrar, é sobre as nomenclaturas. Então, a primeira coisa, espaço físico. A gente falou dos equipamentos, tem equipamentos específicos da radiologia odontológica. E geralmente o técnico, tecnólogo ou biomédico que está acostumado a trabalhar em hospital ou numa clínica de radiologia médica, ele não está acostumado com os aparelhos de radiologia odontológica. Tá? Então, quem que pode trabalhar hoje? O profissional capacitado. A gente tem aí as normas e diretrizes da Portaria 453 da Anvisa e a RDC 330, tá? Que veio aí alterar algumas coisas. Então, todos esses profissionais podem trabalhar, desde que estejam devidamente treinados e capacitados, podem trabalhar realizando as técnicas, tá? Dentro de uma clínica de radiologia odontológica. Lua, bem-vinda de novo. Vamos partir para o segundo pontinho, que a gente vai falar... Caiu a internet aqui. Tem problema, a gente tá acostumado aqui com live, é assim mesmo, às vezes cai. Vamos partir para o segundo ponto, que é a respeito de nomenclaturas. Então, a gente já falou aqui sobre espaço físico, já fui trabalhando aqui com o pessoal. Já falamos, né, sobre os equipamentos, o que é diferente de uma clínica médica e odontológica. E é importante os profissionais terem isso em mente, que não é a mesma coisa, né? É tudo a grande área da medicina, né? Mas aqui a região de cabeça e pescoço, nós temos aparelhos específicos que vão fazer os exames por imagem na radiologia odontológica. O segundo ponto é nomenclaturas. Lua, o que isso quer dizer? A diferença entre medicina, radiologia médica e odontológica. Vamos falar um pouquinho? Bom, eu acredito que aqui possa ter pessoal que é estudante de odonto ou profissional já de odonto que já está familiarizado com a nossa nomenclatura. Se tiver ASD, né, e THD também, ACD, perdão, e THD também já sabe, né? Porque são profissionais que trabalham nessa área. Mas se a gente tiver aqui o pessoal, técnicos e tecnólogos, muitas vezes na formação deles não tem uma disciplina tão voltada para odonto. E nos nossos exames, a gente utiliza a nossa linguagem odontológica, que o médico não é familiarizado, né? Então, apesar do médico estudar o corpo inteiro, ele não estuda com minúcias a cavidade bucal. Então, as nomenclaturas relacionadas aos grupos dentários. A gente usa muito uma classificação numérica, né, para se referir aos dentes também. E isso não faz parte do dia a dia na medicina. Então, o técnico ou tecnólogo que teve a formação muito voltada para a medicina, ele sabe os reparos anatômicos da maxila ou da mandíbula, pode até saber com alguns detalhes, mas não como um dentista, né? Então, se ambientar com essas terminologias e principalmente os grupos dentários ou o número dos dentes, faz muita diferença para o profissional que vai realizar a técnica. Né? Exatamente. Então, gente, o que nós estamos querendo dizer aqui é o seguinte, que o pessoal que trabalha com a radiologia odontológica, ele tem que estar apto e entender um pouquinho de odontologia, olha só. Então, não vai ser cirurgião dentista, mas tem coisas ali como a nomenclatura dos dentes, a terminologia. Então, os dentes, eles estão agrupados em grupos dentais. Então, nós temos nomes, nós damos os nomes, né? Então, os dentes, eles possuem função. De acordo com a sua função, ele recebe o nome. Então, esse profissional, ele tem que estar capacitado e saber qual que é o grupo dental. Porque, Lua, uma coisa importante, esse profissional que vai estar ali fazendo o exame dentro da clínica de radiologia odontológica, ele vai ser responsável pelo manejo ali das informações. E nós temos um gap, uma falha muito grande, às vezes, nesse vai e vem informação. Então, esse profissional, ele precisa saber, quando ele receber uma solicitação, qual que é o dente 11, 12, qual que é a posição dele na arcada, que dente que é aquele, porque é aquele dente que ele vai ter que fazer a radiografia, né? Se for, no caso, uma radiografia intrabucal, por exemplo. Então, é isso que a gente está dizendo. Na radiologia odontológica, isso é bastante diferente quando a gente compara com a radiologia médica. E o pessoal, às vezes, que trabalha com a parte médica, não tem essa familiaridade, como a Luana bem pontuou.
Então aí a gente vai realmente gastar um pouquinho mais de tempo, estudar para poder compreender, né, Lua? Isso. Então, além toda de essa reparos... nomenclatura, né, que envolve o nosso mundo odontológico, por assim dizer. Exatamente. Então, como a Luana também pontuou, os reparos anatômicos, por mais que o profissional que está ali realizando as técnicas não vai fazer a interpretação daquele exame, o laudo propriamente dito, que aí é feito pelo cirurgião dentista, especialista em radiologia, ele precisa saber um pouco da região que ele está avaliando para garantir, né, Lua, que aquela região ela vai ser contemplada no exame. Então, cada exame dentro da radiologia odontológica tem uma indicação e existe as estruturas anatômicas que devem aparecer ali. Então, faz parte do controle de qualidade dessa clínica e desse profissional saber a respeito dessa nomenclatura e dessa terminologia. Isso, com certeza, né? Faz parte e como o Bia pontuou, tem muito a ver com o controle de qualidade, saber o aspecto que tal reparo vai demonstrar em cada tipo de radiografia. Então, isso para a pessoa que está realizando a técnica é um indicativo de, opa, a minha técnica está bem feita, seja eu um estudante, seja eu um profissional já formado, seja eu uma PhD que está auxiliando um endodontista na hora. Né? Então, qualquer área envolvida na aquisição das imagens odontológicas, né? Exatamente. Então, é o que nós estamos falando aqui. Essa live, esse assunto, gente, envolve todo mundo que trabalha com radiologia odontológica. Então, o profissional cirurgião dentista, ele tem a disciplina de radiologia odontológica na faculdade que vai capacitar esse profissional a fazer o quê? Aprender como se realiza a técnica adequada, quais estruturas anatômicas vão ter que sair ali, e ele vai ser responsável também pela avaliação daquela radiografia com a finalidade de, junto com o exame clínico, realizar o diagnóstico. O profissional que não é dentista, mas vai estar lá trabalhando numa clínica de radiologia, né, Lua? Ele também tem que saber dessa nomenclatura, então, para poder se comunicar com o paciente, né? Explicar para ele que tipo de exame vai ser feito ali. Importante a gente pontuar, né, isso, Lua, que no momento ali da clínica, o profissional, ele que vai estar frente a frente com o paciente. Se ele realizar uma radiografia com uma técnica não adequada, não saiu a estrutura anatômica que precisava, ou o dente que estava sendo pedido, o radiologista que vai receber aquele exame, ele vai ter dificuldades com isso. E isso vai dificultar outras coisas lá, porque a gente, de repente, não tem como pedir para o paciente voltar para realizar aquele exame. Então, tem algumas particularidades aí na radiologia odontológica, e é isso que a gente está apontando aqui. Certo. Uma coisa também, Bia, que se adequa muito a isso que você falou, é que esse profissional que ele está na frente realizando o exame, ele, na verdade, são os nossos olhos clínicos. Sim. Porque o radiologista não tem um contato com o paciente. Então, esse contato que ele está tendo com o paciente, e muitas vezes, né, com o dentista através da solicitação, entender o que está escrito na solicitação, ou entender, às vezes, o que o paciente relata ali no exame e repassar isso para o radiologista sob uma forma oral ou até mesmo escrita ou uma observação na própria requisição, isso é extremamente valioso para a gente que está do lado de cá, atrás do computador, avaliando as imagens, né, na clínica, que o paciente já não está mais lá ao vivo. Então, quando essas informações podem vir até nós, radiologistas, é muito valioso. Exatamente. E isso se torna um perrengue, né? Usando um termo aí bem coloquial, mas uma dificuldade muito grande que a gente tem na radiologia, que é dessa comunicação. Então, esse profissional, guardem isso, ele é extremamente importante nesse processo, de saber o que é que está fazendo ali, como fazer da melhor maneira, para que consiga, então, gerar uma imagem com qualidade diagnóstica e isso aí não vai interferir depois no diagnóstico do paciente. Então, a gente vai ter profissional e paciente felizes, né? Imagem ok e a interpretação ok. Lua, vamos partir para o terceiro ponto. Então, ó, a gente já falou do espaço físico, nomenclaturas. O terceiro que a gente pontuou aqui, dessa dica de diferenças entre radiologia médica e odontológica, para falar com vocês aqui hoje, é sobre técnicas, por exemplo, né? A gente vai falar um pouquinho, vamos falar de técnicas? Que tem diferenças entre a radiologia médica e odontológica. Para começar, na medicina, ninguém coloca nada dentro da sua boca, né? Num exame radiológico. Isso. E na odontologia, existem técnicas, né, que a gente chama de intrabucais dentro da boca. Então, algo vai dentro da boca. Esse algo é um filme ou um sensor.
né? Isso não vai acontecer na medicina, tá? E Isso não vai lembrando, acontecer na medicina. lembrando, gente, que a boca é um lugar que gera incômodos. Então, tem algumas também, Sim, algumas variações de normalidade, algumas coisas que podem acontecer. Então, não é uma coisa assim gostosa de ser feita, né? Ninguém acorda e fala, eu vou lá fazer um exame, vou colocar um filme ou um sensor dentro da boca. Então, causa incômodos. E aí, vamos continuar falando aqui das técnicas. né? Quando a gente fala desse incômodo, e a gente tem que saber, a gente tem que conhecer, como a gente falou de anatomia, conhecer os reparos e saber onde é que vai Exato. incomodar mais, onde é que vai incomodar menos. Fazer uma avaliação prévia da boca daquele paciente para ver se ele não tem nada que possa gerar ainda mais desconforto. Por exemplo, ele tem alguma laceração já presente, ele já tem um inchaço em boca. Né? Então, tudo isso, a gente conhecendo antes, né, a gente profissional, cirurgião dentista ou das áreas correlatas, como a gente já mencionou, isso faz muita diferença porque é o cuidado que você está tendo ao manejar a boca daquele paciente, que, como Bia pontuou, é uma área extremamente invasiva para alguns pacientes, né? Então tem todo um aspecto, às vezes, Isso. psicológico ou mesmo físico da dor que ele possa estar sentindo, que a gente precisa ter conhecimento no momento do exame. Né? Então é importante esse conhecimento. Aonde vai tal equipamento? O que eu posso fazer para minimizar? Né? Inclinar um pouco mais, colocar um algodão, então tudo isso, né, pode modificar bastante. As próprias diferenças, Lua, entre ser um paciente criança, um paciente adulto, um paciente que tem ausências Sim, dentais, nós vamos tratar disso também nas próximas lives, tá? Mas já trazendo aqui nesse contexto das técnicas. Então, as técnicas dentro da radiologia odontológica, elas diferem totalmente das técnicas da radiografia médica. Então, recapitulando, por exemplo, temos exames nas quais os filmes radiográficos, né, na radiologia convencional, ou falando já da radiologia digital, sensores, né, e placas aí de fósforo, por exemplo, eles vão dentro da boca do paciente. Então, isso gera incômodo. Esse manejo, como eu trabalho com o paciente, tudo muito bem estudado. Existem maneiras da gente poder tornar esse atendimento, né, Luana, o mais rápido, seguro e não vamos dizer prazeroso, né? Porque ninguém quer ir lá fazer um exame, ainda mais colocar algo dentro da boca. Mas é o mais satisfatório, né, para o paciente. E falando em segurança, Lua, uma coisa importante da gente pontuar aqui é a respeito da biossegurança, que ela uhum. existe também na radiologia médica, só que vamos falar um pouquinho da importância e da diferença que tem, principalmente agora, em tempos de coronavírus, da biossegurança dentro Sim. dessas técnicas intrabucais. Então, o que é que tem a ver? Vamos falar a respeito da biossegurança. O filme, ele vai dentro da boca do paciente e isso significa o quê? Que o profissional que está fazendo esse exame, ele precisa estar portando luvas, né? Tem que lavar as mãos, calçar as luvas, para aí, então, levar esse... Geralmente a gente faz com um dispositivo que se chama posicionador, que vai ajudar ali a fixar o filme certinho, a não ter... Nós vamos falar dele também em outras lives, mas esse conjunto todo, ele vai dentro da boca, então tem contato com saliva. E a saliva é Uhum. um o que ela é, Lua? Então a gente tem que utilizar todas essas barreiras, né? Porque a saliva ela é uma área ela é um elemento de contaminação, ela pode ser né, transmissora de vários micro-organismos aí, inclusive, né, do atual coronavírus. Então todos os protocolos de biossegurança, as barreiras removíveis, plásticas descartáveis, depois que a gente utilizar, fazer a higienização adequada de cada um dos componentes, dos posicionadores, né, de acordo com as recomendações de cada fabricante, né, aonde pode ser esterilizado, aonde não deve ser esterilizado. Então, tudo isso, né, a gente tem, as clínicas têm os seus protocolos de atendimento bem sedimentados e mais agora, né, novos protocolos estão sendo cobrados para que a gente se sinta realmente e esteja em um ambiente de segurança também no tocante a essa pandemia que a gente vive, né? Exatamente. Então, essa questão, gente, da biossegurança em radiologia odontológica é extremamente importante. Existe a biossegurança feita na radiologia médica, porém, como nós estamos pontuando aqui para vocês, a radiologia odontológica, ela é um pouco diferente, porque nós temos o contato direto aí
com a saliva do nosso paciente quando for um exame na qual o filme vai dentro da boca. Então, essas mudanças que estão acontecendo agora em relação ao coronavírus, elas vão permanecer, né, Lua? A gente sempre com certeza. teve muito cuidado com a biossegurança, só que agora temos mais ainda. Então, essa questão da biossegurança na radiologia odontológica, ela nunca pode ser negligenciada. Infelizmente, a gente está aqui também para trazer umas pontuações importantes. Essa biossegurança, às vezes, ela é um pouco negligenciada. Tá? Não pode, não deve, porque é um local ali onde pode ter contaminação cruzada. Você pode se contaminar com o seu paciente, você pode contaminar o seu paciente com o ambiente ali que não estava apropriado, com a saliva de outro paciente, enfim. Então, é um ambiente propício, né, às infecções cruzadas. Então, isso é bem diferente, né, Lua, em relação à radiologia médica. Isso, com certeza, né? Porque por essa invasibilidade da cavidade oral, então a gente chega muito perto realmente dessa possível contaminação. O contato, né? Então, como a gente já utilizava as barreiras, a gente agora reforça ainda mais e muitas vezes até esclarecendo o próprio paciente, porque ele já vem com seus anseios, né? Agora, né, nesse ambiente que a gente vive. Então, passar para ele a segurança também relacionada a ele ver o profissional higienizando as mãos, utilizando todos aqueles cuidados, com certeza, né, passa para ele realmente que ele está sendo bem acolhido e que os devidos cuidados estão sendo realizados para com ele, né, também. Exatamente. Bom, gente, vamos recapitular. Então, hoje a gente está pontuando as diferenças, as principais, tá? E nós pontuamos 3 aqui, importantíssimas, que diferem a radiologia médica da odontológica. Então, recapitulando, o espaço físico, o que isso quer dizer, Lua? O espaço físico tem a ver com equipamentos, com o local onde aquela clínica está inserida. A gente tem toda a questão da proteção da dose de radiação envolvida naqueles exames, porque na odontologia, graças a Deus, hoje a gente pode trabalhar com equipamentos que utilizem uma dose bem inferior. Isso torna, principalmente quando a gente fala de crianças, né, pacientes que vão realizar muitos exames, então a gente trabalha com muito mais segurança hoje em dia nos nossos atuais equipamentos, né? Lembrar, como a gente falou, que a clínica ela tem que ser especializada ou ter um setor especializado, e até semana passada eu tive uma situação rapidinha, Bia, para eu contar. Uma amiga, né, que estava indo fazer um exame radiológico, né? Ela já era acostumada a fazer os exames em uma determinada clínica aqui de Salvador, sou de Salvador, uma clínica grande, né, conhecida de radiologia, mas não era de radiologia odontológica. E ela estava com a requisição da cirurgiã dentista para realizar uma tomografia de feixe cônico. E quando chegou naquela clínica, a atendente, a recepcionista, falou: olha, aqui não faz esse exame. Aí ela foi para um hospital, que ela também já usava o setor de radiologia daquele hospital, e o hospital falou a mesma coisa, aqui não faz esse exame. Aqui não tem. E ela me ligou: nossa, mas como é que a clínica tal e o hospital tal, que são super bem conceituados, não tem uma tomografia computadorizada? Aí eu pedi: deixa eu ver a requisição que você tem em mãos. Quando ela me mandou a foto da requisição, eu vi que estava lá: exame de tomografia computadorizada de feixe cônico da unidade tal, do dente tal. Então, realmente, né, a atendente daquelas clínicas, daquele hospital, sabia que ali não realizava aquele específico exame, que era odontológico. Será que ela teve a percepção de entender que era de outra área e encaminhar a paciente? Não, como a dentista também acabou não falando: olha, você tem que procurar uma clínica que tem um setor de odontologia, né? Mas viu o nome tomografia, o paciente, claro, nem sempre, né, pode saber de tudo, né? Ele é um leigo na nossa área, então cabe ao dentista falar: olha, a clínica tem que ser especializada, tá? Porque esse tipo de equipamento, se a clínica não tiver um setor de odontologia, a gente não vai conseguir encontrar essa técnica, esse exame, por causa dessa especificidade dos equipamentos que a gente trabalha hoje em dia. Exatamente. Né? Excelente, Lua. Aí, pegando, né, o caminho dos equipamentos, a gente pontuou uma questão importante que difere a radiologia odontológica da médica a respeito das nomenclaturas, os nomes dos dentes, a posição deles nas arcadas. Então, o que significa isso? Que o profissional que está ali realizando as técnicas e vai cuidar desse paciente ali desde o momento que ele entra, vai fazer o exame e liberar esse paciente, ele não precisa, né, não precisa ser dentista, mas ele tem que entender um pouquinho de odontologia. E até porque acontece, às vezes, algumas situações do tipo:
uma letra um pouco ilegível na requisição. Isso. E aí tá lá falando... Acontece bastante, hein, dente... gente? Acontece bastante. Dente 16, e ele confunde com 46. Muda completamente, né, o foco do exame. E aí o profissional vai fazer do dente 16, 46, Nossa. perdão, e o paciente fala assim, mas o meu dente que tá doendo é aqui em cima, mas a requisição tá escrito tal. Então, assim, se o profissional não tiver essa perspicácia para entender, olha, tem alguma coisa aqui que não está batendo. Não está igual, está escrito não tá e que o paciente está relatando. A gente vai para onde? A gente tem que ir para a origem, né? Então, entrar em contato com o profissional solicitante, falar, olha, a gente não está entendendo aqui uma situação que está escrito, qual seria o dente? Então, essa comunicação e entender essa diferença, seja pelo nome do dente, primeiro molar superior direito, seja pela nomenclatura que a gente usa, pela posição isso acarreta em erro, né? Exatamente. E como a gente pontuou no começo, os nossos olhos, no caso aqui eu e a Luana, somos cirurgiãs dentistas e somos especialistas em radiologia odontológica, além de mestrado e doutorado na área também. Isso significa que nós somos os profissionais que vamos realizar o laudo daquela imagem. Então, se a imagem não foi obtida com uma técnica adequada, se o dente veio errar, né, o objetivo era mas a imagem que foi feita era de outro dente, então cancela tudo, vai ter que pedir para o paciente voltar, gera todo um transtorno. Então, isso não é legal. Né? Então, a gente está pensando no quê? No manejo bacana ali do paciente, da clínica, essa comunicação. Guardem essa palavrinha. Comunicação é importante demais. E o profissional que está ali realizando esse exame, ele tem que entender um pouco de odontologia, dos nomes, da posição dos dentes, para poder conversar com o paciente também. E como a gente pontou no começo, os nossos olhos, vocês que estão fazendo as técnicas, são os nossos olhos dos radiologistas, tá? Que vão receber esse exame. Então, olhar para o paciente, conversar com ele, perguntar se tem, qual que é a queixa, se está doendo em algum lugar. O simples fato de olhar e ver se tem algum lado assimétrico, né? Tem assimetrias faciais, né? Que são características aí de alguns indivíduos, mas tem caso na presença de uma doença, pode ocorrer um edema na face, alguma situação, e isso é importantíssimo que o profissional que está ali fazendo o exame saiba reconhecer, tá? Então, entender um pouquinho de odontologia, certo? E o terceiro ponto que a gente Posso dar uma dica também, Bia? Deve. Eu queria dar uma dica ainda falando sobre essa questão das nomenclaturas do dente. Há um tempinho atrás, lá no meu feed, eu fiz um post especial falando de cada grupo dental, o nome de cada um, o nome de cada dente, explicando para que cada dente serve, né? Então, cada dente tem uma função, cada dente tem uma anatomia diferente, tem um porquê daquilo, né? No nosso processo evolutivo. A função dele. Então, para quem está começando na odontologia, ou nos cursos, ou para quem está começando agora, caiu na clínica, é um técnico, é um tecnólogo, caiu numa clínica de odontologia sem ter muita base na formação dele, né? Então, vai lá, que tem esse post que tem todos os grupos dentários, tá bem legal. Isso. Então, assim, não precisa ser especialista nem dentista, né? Um profissional que vai estar ali fazendo as técnicas, só que ele tem que entender um pouco de odontologia. Então, isso é uma diferença bem assim, que a gente pontua bastante entre a médica odontológica, essas particularidades que tem na odontologia. O terceiro ponto que a gente falou é a respeito de algumas técnicas que são totalmente diferentes na radiologia odontológica e quando a gente compara com a médica. E aí a gente pontua a técnica intrabucal, na qual o filme, né, na radiologia convencional ou falando da radiologia digital, o sensor radiográfico ele vai dentro da boca do paciente. Então a gente falou que, né, tudo que vai dentro da boca causa um certo desconforto, tem diferenças entre adultos, crianças, idosos, o tamanho da boca, o formato daquela arcada dentária, né, Lua? Isso interfere. Então, esse manejo do profissional, ele acontece com o conhecimento das estruturas anatômicas, do posicionamento delas ali, ou seja, tem um jeito certo de fazer a radiografia, né? Então, essas técnicas, elas fazem com que a gente tenha um cuidado a mais ao introduzir o dispositivo, né? A gente usa bastante o posicionador, nós vamos falar dele em outras lives, junto com o filme ou o sensor, dentro da boca do paciente. E aí a gente pontuou uma questão importante, falando de pandemia, a respeito da biossegurança. Né, Lua? A questão desse contato com a saliva, que na radiologia odontológica o profissional tem que ter cuidado. Então, o controle de infecção na radiologia odontológica é extremamente importante, né, Lua? Isso, a biossegurança, né? Então, procurar locais
profissionais que ofereçam, profissionais que estão antenados com esse novo modo, né, essa nova biossegurança ainda mais reforçada, né, então procurar locais que estejam antenados com esse novo normal, para que possa oferecer também uma segurança não apenas no tocante à questão que a gente fala muito de radiologia, muita gente só vem a dose na cabeça, né, inclusive a gente até vai conversar de dose um dia desse aí. Mas, hoje em dia, muito mais preocupante do que a dose, pode ter certeza, é a questão do coronavírus, né? Então, com a dose, a gente já está sabendo trabalhar, a gente já está tomando nossos cuidados há muitos anos. Mas o coronavírus é um assunto mais recente e a gente precisa trazer ele para todas as realidades. E para a nossa, com certeza, né? Porque a gente tem a proteção do paciente, como a gente falou, a questão da contaminação cruzada, e a nossa proteção, que estamos ali também, né, expostos também. Então, nossa proteção individual no momento do atendimento tem que ser a adequada também. Exatamente, Lu. Como a gente pontuou, infelizmente ainda é negligenciado em alguns locais, a maneira como é feito esse exame. Ah, Bia, Lua, mas é rapidinho, eu vou fazer rápido. Mas não importa, é rapidinho que você tem o contato ali e é rapidinho essa transmissão. Então, pensando no bem-estar de todos os profissionais que estão envolvidos nesse processo, desde a chegada do paciente até a realização e a liberação desse paciente do exame, há cuidados especiais, específicos que a gente precisa fazer. Então, essa questão da biossegurança é importantíssima. Bom, a gente espera que vocês tenham gostado. Vocês podem indicar aí para os amigos, colegas, todo mundo que trabalha com radiologia odontológica. Tá? Cirurgião dentista, vamos recordar, o dentista realiza as técnicas ali dentro do consultório, tem que tomar todos esses cuidados que a gente está falando aqui, né? Desde a técnica adequada até o controle de infecção ali, né? Que ele tem, obviamente, dentro do consultório. Com certeza. Se inscrevam nos nossos canais, o Radioação Odonto e o Doutora Lona Bastos, e está acontecendo ao vivo pelo YouTube no Radioação, tá? E amanhã... Avisem aos colegas, mandem aí para todo mundo, né? Quem está aqui na faculdade, manda para os colegas. A gente vai bater papo sobre vários assuntos bem relevantes para todo mundo que lida com exames em radiologia odontológica. Sim, porque o nosso intuito é elevar os padrões de qualidade desde o momento que o paciente chega, é atendido, até a liberação final desse exame, né? Com a imagem e com o laudo radiográfico. Então, gente, muito obrigada. Um beijo. Beijos.